Eu sou o professor Aldenir Guimarães, licenciado em História, professor do ensino médio, já há algum tempo, né? Alguns decênios, né? Lecionando no ensino médio, e também faço parte do Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães. Eu estou aqui ao lado do secretário de Cultura, Antônio Marcos, que para mim é uma honra tê-lo comigo, porque na condição de secretário hoje, uma pessoa conhecedora da nossa história, isso me honra bastante estar aqui com ele para a gente conversar um pouco sobre Guimarães. A honra é toda nossa. Sou Antônio Marcos, sociólogo, atualmente secretário de Cultura e Turismo do município de Guimarães. E é um prazer estar aqui com o professor Aldenir Guimarães, referência no estudo da historiografia vimarense. Falar sobre a história de Guimarães é a gente fazer uma retrospectiva, né, dos anos do período pré-colonial, entendendo que Guimarães, naquele período, estava pontuado de algumas tribos indígenas que estavam distribuídas ao longo da Baía de Cumá. Essas tribos indígenas, como, por exemplo, a Xindiu, a Pericumã e outras, terminava se condensando na grande família Tupinambá, né, que eram as tribos que era a grande nação indígena que aqui vivia no nosso litoral. E a partir daí, não é isso? Guimarães, mais precisamente em 1758, passa a condição de vila a partir do momento que João Teófilo de Barros, não é isso? Na condição de pessoa de grande posse, é dono de uma fazenda aqui em Guarapiranga, Guimarães, né? E, consequentemente, rico, ele termina passando esses bens, não é isso, para o seu filho José Bruno de Barros, que na idade de 36 anos ele não se interessou muito por essa fazenda, apesar de já estar mais ou menos bem estruturada, com produção de farinha, com produção de sal e roças, casas já implantadas. Ele terminou se voltando para uma outra fazenda em Jussara, que fica aqui no município hoje de Cedral, e por conta dessa inviabilidade dele dar atenção a esse projeto de fazenda de Guarapiranga, ele termina doando para a coroa portuguesa, né? E, consequentemente, a coroa portuguesa, ela, na pessoa do governador Gonçalo Pereira, ele termina, como eu diria, termina transformando esta fazenda em vila. E, a partir desse momento, Guimarães ganha uma câmara, não é isso? Para quê? Para administrar essa cidade, esta vila, melhor falando, tá? E, ao longo desse século inicial, ao longo dos anos 600, 700, não se tem muita notícia, não é isso, do que era feito por aqui naquela ocasião. Mas a gente parte da premissa de que a produção, no sentido da criação de gado vacuno, a produção de gêneros alimentícios para a sua sobrevivência, isso existia. Guimarães realmente só vai dar uma decolada no seu setor produtivo a partir da segunda metade do século XIX, quando opta pela produção canavieira, não é isso? Opta pela produção canavieira e, consequentemente, aqui em Guimarães, na nossa região, é instalada para mais de 100 unidades produtoras de cana-de-açúcar, né? Constituindo-se uma grande potência na produção açucareira, não é isso? A segunda maior do estado do Maranhão, e por conta dessa situação, aqui passava regularmente navios, não é isso? Vindo de São Luís, passando por Alcântara, Guimarães, Turiaçu e até Belém, para fazer o escoamento da nossa produção. Então, Guimarães se torna um grande celeiro
da produção açucareira naquele momento, e, por sinal, também o maior produtor de farinha de mandioca naquela época, né? O maior produtor do estado do Maranhão naquela época, e o segundo maior produtor de de açúcar naquele momento, só perdendo para o Vale do Pindaré. E a economia foi tão forte, tão grande, não é isso, que Dom Pedro, dentro da sua imaginação, criou 12 engenhos centrais para o Brasil, e um desses engenhos centrais veio para o Maranhão e especulou-se na possibilidade de ser implantado em Guimarães, mas por questões políticas terminou ficando lá em Pindaré, que está lá a usina São Pedro, né, que hoje é um museu, e esse engenho se viria para Guimarães, mas por questões políticas não ficado aqui em Guimarães. Porque Guimarães, como o senhor falou, foi fundada pelo governador na época, o Gonçalo Pereira Lobato, dentro também de um projeto maior do Estado colonial português, que seria de ocupar a Amazônia, já que Guimarães está entre São Luís e Belém, e naquela época o Portugal ocupava já a parte sul, sudeste do Brasil, mas a Amazônia ainda não estava totalmente colonizada, digamos, pelos portugueses. Então, a todo o Marquês de Pombal, na época, ele traça várias políticas de ocupação da Amazônia, dentre elas era fundar vilas, transformar vilas feitas pelos jesuítas, que foram expulsos na época da fundação de Guimarães, e transformar grandes aldeias em vilas, porém com nome portugueses. Que nós tínhamos Cumã, que era uma aldeia importante da região, e tínhamos também a fazenda Guarapiranga, que tinha, o senhor falou, era também uma fazenda com índios escravizados. E aí, nessa disputa entre a aldeia de Cumã, cuja padroeira era a Senhora de Guadalupe, com a Guarapiranga, ficou sendo a Guarapiranga que foi elevada à condição de vila, porém mudando o nome, já que a determinação na época era transformar essas vilas com nomes portugueses, né? Foi fundado Vinhais, Viana, Óbidos, várias vilas no Pará e no Maranhão foram fundadas com nomes portugueses. E, como o alcantarense, muitos falavam que João José Bruno de Barros era português, mas na verdade ele era um filho de uma escrava, que era Silvana. Não se sabe se ela era de uma escravizada negra ou indígena, mas era escrava. E o pai, alcantarense, provavelmente vindo descendente de açorianos, já que para Alcântara e depois para Guimarães, grande parte dos portugueses que foram para lá e vieram para cá são de origem açoriana. Provavelmente o João Teófilo também era alcantarense. E aí, com o fim da escravidão indígena, a proibição, provavelmente a fazenda não teve mais importância lá para o João Teófilo, já estava morto, digamos. O filho era o filho também de escravo, fundou outra fazenda, mas também o trabalho escravo indígena não era mais permitido. Aí talvez não tinha mais viabilidade e também própria estratégia de Portugal se inserir na região, criando várias vilas. E aí nós temos a criação de Guimarães, onde passava também a Estrada Real Grão-Pará, Maranhão, que era de Alcântara até Belém, como local estratégico para criar uma vila cuja jurisdição, digamos assim, ia das margens do rio Turi até o rio Pericumã, pegando hoje Pinheiro até Apicuaçu, Bacuri, Cururupu, Santa Helena, todas essas cidades na beira dos rios, Pericumã e Ituriaçu, eram da jurisdição de Guimarães. E com o tempo, logicamente, elas foram sendo desmembradas. Nessa questão política e econômica, já que Guimarães também era o porto, então você tinha toda essa produção de algodão, depois de cana-de-açúcar, ela tinha também os portos, que é como é a região de Igarapé, praticamente toda a fazenda tinha um porto próximo. Aqui na Boa Esperança tinha fazendas próximas, aqui no Brejo tinha o Tupinambá, que era um porto próximo. Aqui também na área de Cedral, Berizal, tem o Porto Nascimento e outros.
que eram portos próximos, Bandeira, tinham portos próximos das fazendas. Então, como era uma área de garapés, então você tinha navios, barcos, cada fazenda também tinha seu barco que iam até também no Piauí, na Parnaíba, no Pará. E nos anos 50, com o Juscelino Kubitschek, que priorizou a questão da estrada, os portos, a navegação vai perdendo importância, e aí Guimarães fica, como eles chamam hoje, fim de linha, porque já não tem mais esse acesso pelo mar. Hoje as mercadorias, os produtos são escoados via transporte rodoviário, caminhão, carros automotivos. Pela importância econômica de Guimarães, você tem muitos filhos de fazendeiros, porque vieram muitos açorianos, como o da família Dias Vieira, da família Coelho de Souza, Manuel Coelho de Souza, e outros que instalaram aqui na região. E como tinha ligação com Portugal, era muito fácil viajar para Lisboa, muitos daqui de Guimarães da época estudavam lá em Portugal e voltavam para continuar os negócios dos seus pais. E tinha essa ligação muito próxima. E assumindo depois cargos na política provincial e também na esfera federal, como tivemos aí o João Pedro Dias Vieira, que foi senador do Império. Tivemos governadores também, provinciais também vindos aqui de Guimarães, deputados provinciais. Tinha uma importância política muito forte, tanto é que legou ao Maranhão que o Urbano Santos da Costa Araújo, que a família era daqui, nascido aqui, e foi uma figura importante aqui no Maranhão, governador, senador, e chegou ao cargo de vice-presidente na primeira vez, assumiu a presidência por mais de um mês, e quando foi assumir pela segunda vez, tomar posse, infelizmente chegou a falecer a bordo do paquete em Minas Gerais, viajando já para o Rio de Janeiro tomar posse. Aí nesse período, Guimarães, ele ofereceu várias figuras, tanto na literatura quanto na política, mostrando a importância que Guimarães tinha no aspecto econômico e político estadual. Eu te diria assim, que a economia, ela está casada com a cultura, elas caminham concomitantemente juntas, não é isso? Então, diante dessa grande euforia econômica do século XIX, Guimarães termina despontando aqui grandes nomes, né, da política, da literatura, da arte, como, por exemplo, Souza Andrade, como, por exemplo, Urbano Santos, João Pedro Dias Vieira, Maria Firmina, vai vivendo esse século, na segunda metade do século XIX, nessa grande euforia econômica, né? Isso. Aquilo que Léo Huberman fala no seu livro, a Riqueza da Nação, a economia ela está atrelada exatamente ao grande conhecimento, às grandes letras, às grandes artes. Então, Guimarães, na minha avaliação, ela me desperta uma certa atenção assim para a sua importância histórica, sociológica, né? A partir do momento que eu percebo, muito particularmente, que ela tem dois grandes momentos ao longo desses seus 264 anos, que é exatamente a segunda metade do século XIX, quando ela se alça à condição de grande potência econômica, né, para o Estado do Maranhão, a ponto de ser a segunda maior economia do Estado, e agora mais recentemente, né, já nos anos 50 do século XX, na década de 50 do século XX, com a chegada das missões canadenses aqui em Guimarães, que passa Guimarães a se constituir como um centro de excelência de educação, que para cá convergia muitas pessoas de outras regiões para beber da nossa cultura, beber da nossa formação intelectual. Então, Guimarães, ao longo de sua existência, tem esses dois grandes momentos que é digno de se lembrar e de se registrar. E assim como os filhos de fazendeiros também trouxeram elementos da cultura, digamos, mais erudita, da escrita, da música, da política, também na questão cultural, a presença africana veio enriquecer o território vimarense com as mais diversas
manifestações culturais, da cultura, hoje chamada cultura popular, como no carnaval, do samba, da música, das histórias, dos contos orais, da tradição oral, de vários aspectos da cultura que hoje são marcas, como o Bumba Boi também, o Bumba Boi de Zabumba, fortemente marcado pela presença africana, e também de figuras como a própria Maria Firmina, também, que morou aqui, passou grande parte da vida aqui, que era afrodescendente. E tantos outros também, personagens da história de Guimarães, que foram também nascidos e criados sobre essa cultura de procedência africana ou afro-maranhense, afro-brasileira, digamos assim. Agradeço ao professor Denis pela oportunidade de trocar essas ideias a respeito do nosso município. Como diz a música, que é referência em nosso município, cidade pequena, então Guimarães é esse pedaço de ouro no final da estrada, paraíso da paz, quem prova seus brios não esquece jamais. Então o que nós temos hoje, Guimarães que já foi grande produtor de algodão, produtor de sal, produtor de cana-de-açúcar, hoje nós temos aqui a maior indústria do mundo, digamos, que é o turismo com a cultura, nossa diversidade cultural e nossos potenciais turísticos, tanto a nível natural, histórico, cultural, em todos os aspectos, é uma grande potencialidade que Guimarães tem e que a gente convida aquelas pessoas que ainda não conhecem Guimarães para conhecer, também os filhos de Guimarães que desejam investir também na cidade, também de portas abertas para receber também investimentos, colaboração, para que Guimarães possa desenvolver todo esse potencial na linha da economia criativa e na linha do turismo, que hoje se descortina para Guimarães como grandes possibilidades para esse futuro. E que esses 264 anos seja um momento de reflexão sobre aquilo que nós queremos para o futuro, aquilo que nós queremos desenvolver daqui para frente, a partir do que nós já construímos no passado, tendo em perspectiva do que queremos construir, produzir para o nosso futuro. De resto, neste ano que a hora se inicia, né, desejamos que Guimarães seja uma cidade promissora, né, uma cidade feliz, como sempre foi, e fica aqui os meus parabéns pelos 264 anos, né, que ela agora vai completar, agora no dia 19, e de muita paz, de muita alegria, de muita sabedoria e saúde para todos nós, diante dessa pandemia que assola o mundo. Essa são as minhas colocações finais. E agradecendo aqui, de estar aqui ao lado do nosso secretário de Cultura e também a gestão que nos dessa oportunidade para contribuir de alguma forma para fazer essa análise de cunho histórica.